Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais nova série de podcast do Grupo FESA, o E-Podcast, onde conversamos sobre carreiras diversas. Esse é um espaço para todas as pessoas que constroem a sua carreira ou para todas as pessoas que exercem influência ou gestão sobre a carreira de outros. Aqui falamos sobre carreiras de pessoas de grupos subrepresentados e suas interseccionalidades. As pessoas que entrevistamos são convidadas especiais e são convidadas a compartilhar sobre suas histórias de vida, sobre suas jornadas profissionais e sobre as soluções que enxergam para um mundo corporativo profissional mais diverso e mais inclusivo, onde o senso de pertencimento seja uma tônica e não uma busca infindável por espaços nas empresas brasileiras. O E-Podcast Carreira Diversas foi assim batizado porque é um fórum para você e para mim, para nós e para elas e eles. Aqui não se exclui com ou, apenas se acrescenta com e. Eu sou Jaime Almeida, diretor de Diversidade e Inclusão da FESA. Para as pessoas que não podem me ver, deixo a minha descrição. Sou um homem negro, cabelo de médio para alto, em estilo irregular de Black Power. Hoje visto uma camisa listrada de rosa e branco e um paletó azul. E trago comigo minha paixão pelo tema diversidade, décadas de trabalho sobre o tema e, obviamente, em função dos marcadores sociais que me acompanham, seja pela atuação profissional e acadêmica, também no terceiro setor, sempre permeadas pelos desafios da falta de espaços para a diversidade e também pela solidão étnico-racial e a falta de justiça social para a maioria das pessoas que vivem no nosso país. Esse episódio é dedicado especialmente às mulheres e a todas as pessoas que atuam como suas aliadas. Temos uma longa jornada adiante para construirmos um cenário de equidade racial e gênero no Brasil. O país que tem em sua população mais de 52% de mulheres, mas que tem uma baixíssima representatividade feminina em diferentes setores e posições de liderança. Por exemplo, é difícil entender porque apenas 3% das cadeiras de CEOs estão ocupadas por mulheres no Brasil. O que é que falta? Talento? Capacidade de liderar? Seguramente não. Mulheres negras ocupam apenas 0,4% das diretorias das maiores empresas do país. Para abordar esses e outros temas importantes sobre carreira de mulheres, hoje temos o prazer de receber a doutora Adriana Leal, médica pediatra, mulher negra, oficial militar da Marinha do Brasil e mãe de 2 meninos. Atualmente, a doutora Adriana também é médica pediatra no AIO Saúde, uma clínica médico-odontológica afrocentrada, e é LinkedIn Creator. Então, tem uma atividade muito frequente no LinkedIn. Eu convido a todos e todas para segui-la por lá. E também Rosa Benhoft, especialista em liderança, gestão de pessoas e CEO da Alba Consultoria. Queridas Adriana e Rosa, que imensa alegria ter vocês aqui conosco hoje no E-Podcast. Eu estava contando os minutos aí durante o dia para chegar nesse momento de aprendizado, nessa conversa com vocês. Quero desde já agradecer a generosidade de cada uma de vocês e eu tenho certeza que essa conversa, tudo que a gente vai ouvir de vocês, vai beneficiar a carreira de muitas mulheres que encontrarão inspiração nas histórias, nas carreiras de vocês. Sejam muitíssimo bem-vindas. E eu queria começar, então, abrindo palavra para a Adriana. Adriana, uma breve apresentação sua e a sua saudação aí para quem está nos ouvindo e nos vendo nesse podcast. Obrigada, Jaime, pela apresentação, pelo convite, por participar aqui do podcast. É sempre muito bom a gente estar conversando, né? A gente está trocando ideias com as pessoas que estão interessadas nesse assunto. Eu acho que a gente ainda está caminhando assim, a passos muito pequenos nessa questão da diversidade e inclusão, de raça, de gênero, mas eu acho que a gente está num bom caminho e estou animada aqui para a gente conversar.
Fazendo a minha descrição também, né? Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo curto, crespo, estou com o meu casaco verde hoje, aparecendo aqui, uma blusa verde por baixo também, e é, com fones de ouvido. Obrigado, Adriana. Muito obrigado. E Rosa, e você? Boa noite para todos, Adriana, Jaime. Eu sou uma mulher dos povos originários, sou índia, né? De origem índia, sou peruana, mas eu digo que sou uma brasileira que nasceu no Peru. E como uma brasileira que nasceu no Peru, adotei o Brasil para toda a minha história, para toda a minha carreira. E tem sido isso muito, muito bom. Já sou uma senhora tenho percorrido muito tempo da minha vida e ainda permaneço na atividade e cada vez mais intensa essa atividade, lidando sempre com pessoas e lidando sempre com as necessidades das pessoas, e muito sensível a esses aspectos exatamente de como fazer o processo da inclusão, como trazer a igualdade, como que dar para todo mundo as oportunidades e como nos vermos todos nós como seres humanos iguais, né? Então, hoje eu posso dizer para vocês que me sinto muito, muito feliz quando existe uma oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história, que tem bastantes episódios interessantes, né? Que E bom. compartilhados podem ser muito ricos. E seguramente e vai ser aqui também, Rosa. Obrigado, viu? Bom, vou começar o bate-papo aqui. Adriana, queria... Difícil, aliás, impossível e também indesejável começar a conversa com você sem tocar na questão racial, né? Você, mulher negra, uma médica formada numa ótima universidade, com ocupações múltiplas, né, dentro da medicina, e, infelizmente, ainda algo pouco frequente de se encontrar, né? Queria que você contasse um pouco de onde nasceu o sonho da medicina, como é que foi essa jornada do sonho até o momento que você vive hoje. Então, eu sempre quis ser médica, né? As pessoas às vezes me perguntam, eu já falo, olha, desde que eu me entendo por gente, quando perguntavam para mim o que eu queria ser, eu dizia que queria ser médica e médica pediatra, porque eu sempre gostei de criança. Eu era daquelas que desde pequenininha olhava uma criança passando, já achava bonitinho, já queria pegar no colo, já achava lindo. Então, e eu tive, né, graças a Deus, tive a sorte, né, de ter uma família que sempre me apoiou. Não era de família rica, não tinha pessoas com nível universitário, meus pais não fizeram faculdade, mas sempre incentivaram a mim e o meu irmão a estudar. Então, a gente sempre teve isso como meta, independente de que carreira a gente escolhesse, a gente se dedicar a estudar, eles sempre se esforçaram para que a gente tivesse a melhor educação possível, e nunca também me impediram de ter esse sonho, né? Porque às vezes a gente escuta, ai, não, medicina é muito difícil, escolhe outra coisa, mas não, era sempre, olha, você sabe que é difícil, sabe que vai ter que se esforçar, mas vamos lá, se é isso que você quer, então vai. Então, eu tive eu sempre quis, né? Então, tive essa dedicação, estudei bastante. Na minha época, né, que já tem alguns aninhos atrás, quando eu fiz o vestibular, ainda não tinham cotas, então não tinha a separação de vagas ainda, nem racial, nem social. Então, na época que eu estudei, era eu e mais ninguém, né, de negro. Na minha turma ainda era assim, um diferencial, porque tinha eu e mais dois negros que entraram na faculdade junto comigo, mas, assim, 5 turmas acima nenhum, 3 turmas abaixo ninguém. Então, é o que você até mencionou no comecinho, né, na apresentação, é essa questão da solidão, né, do negro quando ele começa a ocupar esses espaços, né? Então, na época em que eu estudava, hoje eu acho que isso mudou bastante com a questão das cotas, e a gente vê muito mais gente negra nas universidades, então eu acho que também
a discussão da questão racial está muito mais presente. Na minha época, era um assunto que simplesmente não se falava, né? Até porque não tinha quase ninguém, então se eu quisesse conversar com alguém, era difícil achar uma outra pessoa com quem eu pudesse trocar ideias sobre isso, né? Então, sempre foi um caminho trilhado muito, né, sozinha na questão racial, mas consegui trilhar, assim, nunca tive impedimentos para isso, então consegui fazer a minha faculdade, eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fiz a minha residência de pediatria também lá, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então, e depois fiz o meu concurso para a Marinha do Brasil. Sempre locais onde eu, né, pela questão da raça, e também entrando na Marinha, né, uma questão também por ser mulher e por ser negra, né, não estou muito, não me vejo muito representado nos ambientes em que eu estou, mas estou seguindo. Tem que ter alguém para começar Exatamente. a presença nesses espaços. Muito bom, obrigado, Adriana. Rosa, eu conheço um pouco da sua história contada por você mesma, mas queria que você compartilhasse aqui um pouquinho, olhando nas suas origens, né? Nas suas origens dentro do contexto dos povos originários, uma peruana, uma brasileira que nasceu no Peru e numa família onde pai e mãe muito diferentes, né? Queria que você pudesse contar um pouquinho da influência que você recebeu do seu pai e da sua mãe, como é que isso reverbera até hoje na sua vida. Eu posso dizer que tive assim uma sorte muito grande de ter pais altamente estimuladores para o intelecto. Né? E meu pai, uma figura intelectual, escritor, poeta e diplomático, enfim, muita informação, muita formação e informação girava. Mas isso era uma coisa que desafiava a nossa cabeça, mas não eliminava a nossa condição de mulher. Porque nossa condição de mulher era sermos preparadas para o casamento. Então, muito interessante quando eu escolho estudar engenharia e entro na universidade muito cedo, 16 anos, e entro na universidade e eu sou a única mulher dentro de um grupo de homens imenso. E, ao mesmo tempo, sendo a única mulher e tendo que participar de todas as atividades masculinas e sair com os jovens, porque senão estaria sozinha. A minha família espantada, porque eu não estava sendo feminina. Então, eu recebo a obrigação, a imposição de ir estudar um curso que me preparasse para ser uma boa esposa. Então, minha formação em educação, ela se dá exatamente porque não era feminina. Eu tinha que ser, de alguma forma, cumprir o papel esperado. Né? Então, esse contraditório entre eu querer ser como eu queria e eu ter que me adaptar a esses mecanismos de família e expectativas, etc. E mais ainda porque dentro da família maior existiam 13 primas, e somente 2 homens, né? Então, essa expectativa era para que todo mundo conseguisse o melhor, e quando eu começo a namorar, né, o marido que eu tenho, com quem estou até agora, 50 e poucos anos, e ele é de origem alemã, loiro e olhos azuis, e comigo na Latina, Índia, etc., a família falava assim, agora chegou a hora dela, porque ela vai melhorar a raça, né? Eu estaria melhorando a raça. Então, esses eram muitos inputs para que você se sentisse totalmente desprestigiada e sem muito valor, mesmo que se esforçasse. E aí eu tomo algumas decisões muito sérias em relação a mim mesma, né? Que vão me ajudar depois ao longo de toda a minha história, porque eu decido não me preocupar na minha condição de mulher. Quem se lembrasse que eu era mulher, não era comigo. Eu não queria nem saber se eu era mulher, né? Eu sabia o que eu queria.
Mas esse rótulo mulher e destinação de mulher para isso, para aquilo, eu não queria ouvir, né? Então, isso me ajudou muito para depois poder me posicionar no mundo, né? Muito bom, Rosa. Para ouvir e refletir, né, em paralelo aí. E a gente vai voltar nesse tema, então. Mas eu vou perguntar para vocês duas, e vamos começar com você, Rosa. Bom, você tem uma trajetória de muita experiência, de muita vivência. Eu queria pedir, Rosa, para você fazer uma breve análise se você, como mulher, na sua área de atuação, e que você conhece muitos outros profissionais nessa área, se você entende que você já conseguiu ocupar um espaço que seja visto independente do gênero, né? Ou se o tratamento recebido em alguns momentos, por você ser mulher, foi diferente, quer seja no início da sua carreira, quer seja nos dias de hoje. E depois, Adriana, você vai pensando, por favor, que eu queria fazer a mesma pergunta para você, tá bom? E como eu estava comentando, né, eu disse assim, eu não vou fazer as coisas pelo fato de ser mulher, eu vou fazer as coisas pelo fato de que eu quero fazer as coisas. Então, o fato de ter me formado em engenharia me colocou rapidamente em um contexto de trabalho onde eu tinha que responder como um homem, né? Então, uma das coisas mais importantes para mim foi conseguir criar dentro de uma comunidade muito carente. Isso foi a grande revolução da minha história, porque eu, engenheira, me transformo numa trabalhadora de gente, né? Então, como se dá essa passagem? Quando eu vou para as comunidades carentes e consigo implantar cooperativas de produção, tanto para homens quanto para mulheres. Porque essa e eu agradeço muito minha formação engenheira, porque ela me levou muito a um pensamento que me ajudou muito na discriminação dos homens, né? Então, e também para manejar até o assédio, porque a maneira como eu usava minha mente engenheira era buscar rapidamente uma solução para as coisas, muito pragmática, né? Então, o confronto nunca era sofrido, nem briguento, nem agressivo, nem doído, nem nada. Era uma pergunta. Era entrar no foco do outro e dizer o que você quer, como vai ser, quando vai ser e o que você deseja fazer. Então, foi muito interessante essa minha formação de engenharia, porque criou um modelo mental que foi o mecanismo que eu usei para me posicionar, defender meus direitos, os limites, as soluções, a importância, tudo isso. Foi muito interessante a minha formação e que ninguém acredita que eu seja, né? Engenheira. Porque, na realidade, fui engenheira por acaso, né? E hoje eu sou uma trabalhadora de gente. Então, mas sim, houve muitos momentos em que eu me perguntava assim, será que eu falo chinês? Porque meu interlocutor homem não me entendia. Será que eu falo chinês? Quando a frase mais revoltante que eu escutava, quando fazia alguma reflexão, era, Rosa, está bem, sim, é verdade, mas indo para a prática. Indo para a prática. Quando me faziam essa pergunta, ou essa indicação, indo para a prática, tudo que se anulava aquilo que eu tinha trazido antes, né? Então, eram algumas frases que eram marcantes, eram frases desqualificadoras da contribuição ou do pensamento. Eu me perguntava, será que eu estou falando chinês? Né? Tenho que aprender a falar o idioma do outro. E isso me levou exatamente a buscar o idioma do outro. Como esse camarada da frente fala? Para ele poder entender, né, o que eu vou dizer. Eu queria entender o que ele dizia e também devolver na linguagem dele.
Tá? Ou seja, foi fazendo um esforço para, além do que vinha de você, falar de forma que o outro entendesse e respeitasse, né? Porque ouvir é fácil, mas fazer a escuta de forma respeitosa tem um outro peso e um outro nível de esforço, né? E aí, somente complementando isso, né, porque queria escutar a Adriana também, o, uma coisa muito importante é que sempre eu voltava para o assunto que estávamos tratando e para a circunstância que estava acontecendo. Lembro de um momento em que um profissional pegou um material de trabalho que eu estava entregando, depois de vários meses de trabalho estava entregando, e ele falou, isso aqui não presta para nada. E eu sabia que prestava, né? Mas ele queria aquela humilhação de que não prestava o que eu estava trazendo. Eu peguei na mão e falei, concordo com você, pode até não prestar, mas o que não está prestando é tua atitude em relação ao meu trabalho agora. Então, eu não vou sair da relação aqui agora, fico na sala, até que a gente não resolva essa circunstância. Então, eu aprendi também a não sair com o pepino dentro de mim. Eu tinha que trazer ele para resolver ali. E lidei ao longo de toda a minha história, 99% dos meus clientes são homens. Então, dando, né, com muitas passagens de assédio, com muitas passagens de desqualificação, com muitas passagens de isolamento, porque tem maneiras muito sutis de te desqualificar, né? Claro. Tá? Tá bem. Obrigado, Rosa. Obrigado por compartilhar. Adriana, o que você traz aí do seu lado? Então, ouvindo a Rosa, é engraçado que, para mim, a experiência é um pouco diferente, porque as mulheres, assim, você já tem essa expectativa da sociedade de que a gente trabalhe com cuidado, né? Então, uma mulher pediatra não é é uma coisa totalmente aceitável, a sociedade até espera, né? Que seja a pediatra do meu filho vai ser uma mulher, né? Dificilmente vai ter um homem ali, porque a pessoa já espera esse cuidado, a feminilidade, tudo. Então, é uma coisa que a sociedade tolera muito melhor, igual, né, a Rosa estava falando, né? Aquelas profissões e aquelas educações que a sociedade tolera e acha que a mulher foi feita para aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu estou seguindo, né, uma carreira militar, você tem esse conflito, porque na pediatria isso, né, as mulheres são totalmente toleradas, mas quando a mulher está numa posição de comando, por exemplo, numa empresa ou nas Forças Armadas, né, como eu estou, aí já não é tão bem visto, né? Você ter uma mulher lá dando as ordens, tem muito homem que vai trabalhar super bem, que vai dar super certo, mas tem aqueles homens que ainda não conseguem ver bem uma mulher no comando, né? Uma mulher e tendo que a mulher ser a pessoa que vai dar as ordens, que vai ter a decisão final sobre as atitudes, as ações que vão ser tomadas. Então, eu acho que tem muito essa questão ainda, né, de a mulher ela é tolerada trabalhando ali, vamos trabalhar junto, mas quando ela começa a subir, quando ela começa a mandar em todo mundo, nem todo mundo acha isso tão legal assim, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse caminho. E certas profissões, né, igual a Rafa falou, a engenharia, né, algumas áreas ainda isso é ainda mais percebido, né? Assim, as mulheres que entram a área de tecnologia, de informática, que ainda, né? Isso tem mudado, mas ainda é uma área muito masculina, uma visão masculina da sociedade, né? Eu acho que as mulheres ainda sofrem um pouquinho, né? Para ter que se posicionar, para ter que mostrar que elas são capazes. Eu acho que
ainda é muito assim, né? Verdade, Adriana, verdade. Eu me lembro de uma conversa anterior nossa, Adriana, você mencionou momentos da sua carreira dentro de um ambiente hospitalar, né, onde as pessoas chegavam e procurando médico e olhavam no entorno. Conta um pouquinho sobre isso. Como é que Então, porque assim, na verdade, o que eu até falei, estou falando aqui agora, mas mencionando só o fato de ser mulher, né? Sim. Sem mencionar raça, sem mencionar nada dessas questões, porque na medicina, assim, são as vertentes, né? Porque as pessoas esperam uma mulher, como eu falei, né? Esperam que a mulher seja pediatra, mas a visão, né, que todo mundo tem é uma mulher branca sendo a pediatra, não uma mulher negra sendo a pediatra, né? Não é o esperado. O esperado é pode até ter uma mulher negra, mas no hospital, geralmente ela vai ser a pessoa que está na limpeza, ela é, no máximo, a técnica de enfermagem que está ali no cuidado direto, mas não é, na direção, não, né, comandando a situação, né, médica, o setor médico. Então, é muito comum, assim, e todo médico, né? A gente eu converso com outros médicos negros, outras médicas negras, e é rotina, né? Se chegar, se for um local em que, principalmente se for um local que você não está identificada, né? Tá todo mundo ali com roupa de centro cirúrgico, tá todo mundo ali junto, né? Um local que tá todo mundo, médicos, enfermeiros, ninguém vai achar que a mulher negra é a médica. Sempre vai chegar, ou então pode estar só ela ali sentada na mesa, posso falar com a médica? A não ser que a pessoa saiba, está escrito no seu crachá, Escrita. ela vai lá, tá, vou falar com você. Mas se não for essa situação, todo mundo vai diretamente em outra pessoa procurando a médica, né? Então, e é isso, essa visão padrão, né, da sociedade que não consegue enxergar. E isso eu acho que o mesmo, né? A gente no Brasil, apesar de ter uma população indígena também, né, de povos originários ainda grande, a gente também não vê, né? Médicos de origem indígena, a gente não vê o diretor da clínica, o diretor, a gente não, e a gente tem uma população, né? Porque eu trabalho também com isso, como eu trabalho na Marinha, a gente atende a população também indígena, e tanto em ações militares, como no próprio atendimento mesmo, porque a gente tem hospitais na Amazônia, em Roraima, em regiões que tem uma população ainda maior de povos originários, e a gente não tem essa representatividade dos profissionais, né? Então é difícil, a gente não tem o profissional, e que não é que assim, sejamos todos diferentes, mas faz diferença você ter uma pessoa que compreende, assim como faz diferença um médico negro tratar alguma questão de um paciente negro, e ele vai saber identificar algumas questões porque ele viveu aquilo, né? Então, é diferente você pegar, assim, quando você tem um médico que já passou por aquelas experiências, isso faz diferença. E a gente não tem, né, essa representatividade na medicina, infelizmente, né, até hoje. Infelizmente. Nós esperamos que com o impacto da questão das cotas, né, nos últimos 10 anos, que isso vá produzindo uma transformação, mas ainda muito incipiente, né? Sim. Bacana. Com certeza. Rosa, eu queria que você comentasse um pouco, você mencionou aqui ainda há pouco sobre o momento que você começou a trabalhar com comunidades, com pessoas numa situação de vulnerabilidade, e eu me lembro de você falar de um momento que você fez uma mudança, né? Numa conversa anterior nossa, aí você fez um comentário de quando você olhou e falou, puxa, trabalhar aqui é muito bom, é muito importante, mas se eu não atuar junto a quem tem o poder e pode fazer a mudança acontecer, não vai, o impacto vai ser sempre muito limitado, né? E foi aí que você decidiu trabalhar com executivos. Você pode comentar um pouco sobre isso? Eu passei muitos anos e fundei algumas entidades de assistência e de auxílio a pessoas carentes e a comunidades mais pobres, né? Mas chegou um momento que eu comecei a olhar de que existem umas
existem dois mecanismos, né, para você conseguir as coisas. Um mecanismo que é o mecanismo do poder mesmo, que te investe do poder decisório, do recurso, do cargo, da denominação, da responsabilidade, etc. E está na tua mão decidir, né? E o outro que é a autoridade que você exerce no mundo, a partir daquilo que é tua grande capacidade de poder fazer análises críticas, entendimento da realidade e poder agir nas circunstâncias que se formam. Então, isso é um grande, também um grande poder conseguir fazer essas leituras e compreender os contextos. Mas eu pensei, eu estou compreendendo esse contexto, eu trabalho em cima disso, mas não tenho os instrumentos de poder para realisticamente influenciar ou conduzir para decisões importantes. Então, por isso é que eu fui trabalhar com C-Level, o C-Level das empresas, que eram aquelas figuras que têm na mão a caneta, e que têm a mão, está no descritivo da posição, está investido de cargo, né? E esse exatamente nesse momento que eu aprendi, né, que essa figura baixinha, índia, que não vendia absolutamente nenhum glamour, né? Ia interagir com a autoridade, ia interagir com essa figura de autoridade, porque quando a gente se sente discriminado é porque alguém está exercendo em cima de nós um poder que não lhe pertence às vezes, mas que é um poder. E isso é uma autoridade em cima de nós que nos deixa muitas vezes impotentes. Então, aprendi a ver a autoridade e fazer o mesmo processo que eu fazia comigo. Eu não quero me ver, nem me justificar, nem me entender pelo fato só de ser mulher. Porque senão não chego a lugar nenhum. Porque cobrar era um desastre. Botar quanto que eu ia cobrar por hora. Quanto que eu vou cobrar pelo meu trabalho? Né? Isso era um sinal, uma evidência muito séria de Rosa, quanto vale teu trabalho? E quanto vale você? Quanto vale tua palavra quando você vai interagir com um indivíduo que decide sobre as coisas? Então, eu reforço essa questão que me serviu, né? Que eu resolvi exercer a minha condição de mulher porque pari 5 filhos, porque cuidei de uma família, porque tinha um marido, porque eu estava dentro de um contexto onde essa mulher representava algumas coisas que eram dela, mas não ser mulher no trabalho. No trabalho, eu não podia ser mulher. Eu era uma trabalhadora. Então, isso me ajudou muitíssimo nessa interlocução com esses senhores. E um mecanismo que utilizei, muito forte, foi eu estar permanentemente preparada para as conversas, né? Porque essa história que eu estava falando antes, falo chinês, não. Rosa, ali, você se fala chinês, se vai falar e se não fala chinês, vai falar com um chinês, tem que saber chinês. Então, se você não sabe nada sobre a empresa, aprenda a falar na linguagem dele. Em vez de ficar batendo, né? Eu sentava, eu fazia a imagem, eu vou sentar do lado dele, né? E na minha imagem, eu sentava do lado dele e trabalhava para poder enxergar o que ele estava olhando. O que ele está olhando. E quando entendi o que ele olhava, então já estava entendendo a linguagem dele. E aí se podia ir para a minha cadeira para conversar com ele. Então foi um mecanismo muito importante que eu inventei para mim mesma. Uhum.
de como lidar com essas figuras que são, muitas vezes, tão duras ou tão imponentes ou dentro da nossa cabeça que não deixam a gente abandonar o nosso próprio preconceito sobre nós mesmos. Tá? E aí é importante abandonar esse próprio preconceito, porque que o mundo te convida, né? Uma dos obstáculos de fora, fora de mim, que mais tive que trabalhar foi a competição com outras mulheres. A competição com outras mulheres era uma coisa muito séria. Eu nunca quis competir com beleza, porque eu não tinha aquela beleza. Então, aquela altura, aquele corpo, não tinha nada disso. Então, não podia querer uma competição desse tipo, nem assumir que existia competição desse tipo, né? Mas a competição entre mulheres era pesada. Não é mais hoje, Rosa, como estou até entrando lá na frente nas perguntas, mas não é mais hoje essa competição, ela existe ou já não é tão Ela grande? existe, a competição existe, mas eu acho que nós avançamos bastante nesse sentido da busca da sororidade, da busca do acolhimento, da busca do entendimento da outra mulher, né? Tá. A gente caminhou muito, mas eu posso falar da minha história, onde esse foi um obstáculo sério. Porque como que uma mulher casada com 5 filhos, uma senhora, se manda para trabalhar na Bahia e fica uma semana? Não é possível, né? Então, algumas liberdades que te dá e são decisões, eu vou trabalhar, estou trabalhando, né? Essa combinação de casa, filho, marido, contexto social, tudo isso era era necessário fazer um acordo com tudo isso. Hoje, com certeza, já vivemos um momento completamente diferente, onde já se aceita, né? A minha nora viajou hoje para outra cidade e o marido, acabei de ver ele, meu filho, saindo para levar os meninos para o dentista e indo para jantar com eles, porque a mamãe não está e está trabalhando. Então, são novos acordos. Perfeito. Perfeito, Então, Rosa. Nesse mesmo tema, Adriana, como é que você vê a sororidade no ambiente onde você atua, né? Como é que é essa relação entre as profissionais com quem você atua? Eu acho, eu estava pensando aqui, refletindo sobre o que a Rosa estava falando, e que eu acho que tem muito, eu acho que já melhorou, eu acho que, como a Rosa está falando, acho que isso já é melhor, eu acho que as mulheres já têm mais consciência disso, né, de que a gente precisa estar junto e se ajudar, e eu acho que mas eu acho que também muito desse conflito, né, que eu acho que ainda existe, né, em alguns ambientes, entre as mulheres, eu acho que também é muito dessa cobrança disso, né, que a Rosa estava falando. Eu acho que as mulheres ainda já estão sendo feitos novos acordos, as mulheres já conseguem estabelecer essa relação com seus companheiros, né, com relação à casa e filhos, mas eu acho que ainda existe muita cobrança nesse sentido de para a mulher, né? Se, por exemplo, uma mulher tem 2, 3 filhos e ela trabalha, ela é uma liderança de uma empresa e ela vai precisar ir num congresso, passar uma semana em outra cidade, todo mundo vai olhar, ela pode fazer um post no LinkedIn e colocar, gente, estou passando aqui uma semana, congresso. Quem sabe que ela tem 3 filhos vai falar, ué, mas e seus filhos, cadê? Né? Você está aí, como é que é essa vida? Como é que você está aí? Por que você está? Como é que você consegue lidar com isso tudo? Como é que você consegue trabalhar? E cadê? E você pode ter a mesma situação de um homem
CEO de uma empresa, ele pode ter 9 filhos e ninguém vai perguntar para ele: e aí, seus filhos, com quem que você deixou? Como é que você está aqui? E seus filhos estão lá? Porque as pessoas já assumem que, né, ele está aqui trabalhando, fazendo o papel dele, e com certeza tem algumas mulheres lá dando conta dos filhos, da família, da casa. Então, eu acho que essa cobrança que as mulheres fazem com as outras mulheres e que as próprias mulheres fazem consigo mesmas, né? Porque eu acho que por causa de toda essa cobrança é difícil até as mulheres. É isso que a Rosa estava falando, né? Eu acho que quando a gente está numa posição dessas, né? Se você está numa posição de liderança, se você está num cargo que você tem que assumir e que tem vários homens, é como se você tivesse que fazer essa divisão, né? Essa coisa de, olha, eu estou aqui, vou assumir que eu vou seguir minha carreira, eu tenho filho, mas é isso, eu vou trabalhar aqui eu sou a profissional, independente do que eu sou em casa, como todos os homens sempre fizeram, né, ao longo de Sim. todos esses anos, né, porque os homens fazem isso e tiram de letra. Eu posso ter o que for em casa, que eu estou aqui trabalhando. Mas eu acho que as mulheres ainda têm muito dessa culpa, né, na cabeça, e muito desse, ai meu Deus, eu estou aqui, e aí, eu fui promovida, estou trabalhando a beça, mas e agora? O que vão pensar? Como é que vai ser? O que minha mãe vai falar? O que minhas amigas vão dizer? Ainda tem muito dessa autocobrança que, assim, ainda as mulheres ainda precisam fazer esse trabalho para se libertar dessas questões e conseguirem ficar bem consigo mesmas e com as outras, né? Porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com a cobrança que a gente mesmo se faz e que a gente espelha no nosso redor, né? Que a gente também cobra muito, né? A gente se cobra, eu acho que as mulheres se cobram muito ainda dessas questões e saber lidar, né, com isso. E eu acho que muito do que acontece, né, dessas relações de trabalho, dessas cobranças e dessa rivalidade que ainda existe, eu acho que vem muito por isso, né? Porque são mulheres tentando ocupar um espaço que ainda, né, que não é delas, né, não é considerado delas, e estão ali brigando para tentar lidar com todas essas questões, com toda essa culpa, com tudo isso, e ainda assumirem um papel de profissional e se dedicarem ao trabalho, e serem bem-sucedidas, eu acho que são questões complexas, né? Um desafio grande. É, Nessa linha, Adriana, essa é uma, talvez se constitui, talvez não, seguramente se constitui uma barreira que vocês, mulheres, precisam ultrapassar o tempo todo. Quando a gente olha no setor da saúde, dentro do ambiente que você convive, quais são outras barreiras que as mulheres enfrentam para, depois de formadas, depois de graduadas, conseguirem alcançar uma posição consolidada e serem profissionais bem-sucedidas? O que mais, ao lado disso que Rosa, que você acabaram de ricamente colocarem aqui para a gente, o que mais se constituem barreiras na sua visão? eu acho que, assim, o que eu vejo, né, ainda como uma grande barreira é a questão, assim, não que seja impeditivo, mas eu acho que muitas mulheres ainda se seguram, né, o seu progresso, o seu desenvolvimento por causa da maternidade. Eu acho que isso ainda é uma questão para muitas mulheres. Então, eu vejo amigas minhas, né, ou pessoas que eu conheço, que, não, eu fiz faculdade, eu casei, e aí eu tive filho, e aí não dá, né? Como é que eu vou cuidar dos filhos? Então não dá para fazer um mestrado, então não vai dar para fazer aquele curso, então não vai dar. E começam a segurando, né, cada vez mais a carreira, a evolução, o progresso, os estudos, por causa dessa questão. E assim, ainda vejo muito medo, né, nesse sentido, de poder tentar, não, eu tenho filho, mas, né, vou dar um tempo aqui e daqui a pouco vou retomar e vamos lá, vamos seguir. Eu acho que ainda tem muito desse medo. E na profissão, assim, na medicina, né, que é a minha área, que eu vejo muito, eu ainda vejo, porque é o que eu estava falando, assim, a pediatria, por exemplo, a enfermagem também, ainda são vistas como profissões muito femininas, né? Mas algumas áreas, a cirurgia, por exemplo, na neurocirurgia,
é dificílimo você ver, né? Uma renomada neurocirurgiã mulher, Hum, um cirurgião é, que seja mulher, né? Vai ser uma pessoa que está lá no congresso dando uma palestra que seja uma mulher. Então, existem algumas áreas, e eu acho, por tradição talvez ainda, e por ser uma área ainda, né? Algumas dessas subespecialidades ainda são fechadas assim, para as mulheres, então tem essa visão, né, de que não, se é um homem, então ele sabe, ele é bom, e é difícil, até na hora de escolher, né? Vou pegar ali o livro do plano de saúde, vou escolher um neurocirurgião. Dificilmente a pessoa vai na mulher, a pessoa vai no homem. Ou então, não, vou escolher um cirurgião, porque tem que fazer com a cirurgia da minha hérnia. Vai escolher um homem, não vai escolher uma mulher. hum. Então, assim, acho que ainda tem muito disso, né, na nossa sociedade, para as mulheres, para a evolução das mulheres, e isso acho que acaba se tornando um pouco um viés do que eu vou escolher para a minha profissão, para a minha carreira, porque aqui vai ser mais fácil, ali também. Então, ainda tem, acho que tem muito disso, né, na área de saúde, né, que eu vejo. Mas Tá. eu vejo assim como. Eu acho que hoje as coisas estão muito melhores, né? Eu vejo muito mais mulheres diretoras de hospitais, mulheres participando de congressos, mulheres evoluindo mais nas carreiras. Eu acho que isso já melhorou muito. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que está bem melhor, né? Mas é difícil, né? Se olhar os hospitais particulares do Brasil, você vai ver os diretores dos hospitais. Uhum. Não tem Aí a mulher. grande pergunta, Adriana, a grande pergunta é o que está sendo feito para essa evolução? Sabe? Eu acho que a grande pergunta é essa, porque, e me parece que essa pergunta tem muito a ver com algumas decisões que a mulher toma, né? Ou seja, eu não vou deixar de fazer isso só porque alguém diz que não é para mulher. Exatamente. Eu quero fazer isso porque isso eu posso ser capaz e vou gostar, né? Eu penso que tem alguma outro campo de permissão importante, é assumir que eu gosto do bom, eu gosto do bom, eu gosto do desfrute, eu gosto do contato, eu me dedico, eu posso me matar, mas eu gosto, né? Outra coisa que eu acho que é importante também é poder dizer para a família e para filhos, queridos, vocês entraram na minha vida, vocês vão viver minha vida, meu sucesso, meu insucesso, meu fracasso, minha aspiração, meu gosto, meu sonho, mas vocês vão viver o que sou eu, é minha vida, vocês vão assistir se quiserem, ou participar se quiserem. Mas essa é minha vida. Um dia vocês vão viver sua vida do jeito que vocês querem, mas agora é a minha, né? Então, essa ideia de sacrifício pela família, de sacrifício pela vida, de sacrifício pelo filho. Não, carrega teu filho. Eu vejo os índios do meu país, essas mulheres que saem a trabalhar depois de parir, depois de 24 horas, 2 dias, já com o filho pendurado nas costas, bem amarradinhas aqui, e vão na lida, né? Por necessidade. Não por um processo de conscientização. É assim que elas aprenderam, é assim que porque alguém tem que fazer. Mas não naquela coisa sacrificada. Então, penso que muitas mulheres hoje estamos mais livres para poder dizer em que lugar quero me colocar, de que modo eu quero realizar, né? E dizer isso para o mundo. Eu acho que tem aí um caminho longo ainda, mas estamos conseguindo sair um pouco dessa solidão Hum. em que nos colocamos, como se tudo recaísse na nossa responsabilidade, né? E ficamos sozinhos nessa história, Sim. sem compartilhamento. Eu acho que hoje a gente está aprendendo a falar, está aprendendo a dizer, está aprendendo a mostrar. Não somos marqueteiras, né? E mulher precisa ser marqueteira, ou seja, aprender a valorizar o que faz e vender o que faz,
e disseminar o que faz, né? Então, eu concordo com você, Adriana, estamos melhores porque algumas permissões para essas coisas estão acontecendo, né? Boa. E, e Rosa e Adriana, alguma outra barreira que vocês visualizam, que vocês citariam ao lado do que a Adriana mencionou, do que você mencionou, Rosa, como fator que dificulta o desenvolvimento da carreira das mulheres? Eu penso que quando a gente olha para todo o nosso universo como mulher, né? Você está num mundo com compromissos muito claros, né? Que você quer assumir, se você quer assumir, então vou assumir um cara do meu lado, né? E fazer um pacto com ele de vida. Uhum. Vou assumir, parir quantos filhos eu quiser, eu tenho 5, né? E meus filhos dizem assim, você é uma irresponsável, mãe. 5 filhos, né? Mas eu acho fantástico, porque eu queria ter uma família grande. E temos os contextos de trabalho, e temos os nossos contextos cidadãos, e temos papéis diferentes, mas nós estamos ainda engatinhando na nossa qualidade de pactuar, tá? Porque, como dizia um psiquiatra famoso, Gayarza, ele falava, não existe, o pior partido que existe no mundo é o partido, e a pior ideologia é o partido das mães. Essa ideologia permissiva, super protetora, que quer perdoar o tempo todo e que aguenta as malcriações de meio mundo. E ainda ela vai ser a sublime mãe. Oh, my God! Não, né? Não é assim. É para pactuar com o mundo, né? Repactuar com o marido, repactuar com ele, tomar posições, pactuar com o trabalho, né? Porque tem fases da nossa carreira onde há uma intensidade de dedicação que o necessário naquele momento. Mas isso está, muitas vezes, colidindo com a época em que eu estou tendo filho pequeno. E aí eu tenho que tomar decisões de mudança de local, de outras coisas de grande impacto, né? Então, esses pactos precisam ser ditos, falados, negociados e assumidos. Perfeito. Perfeito, Rosa. Uhum. Adriana, você acrescentaria ainda mais alguma coisa? A gente sabe que as barreiras são inúmeras, né? Mas eu acho que é isso que a Rosa falou mesmo. Eu acho que é o que ela falou. Eu acho que a gente está fazendo isso a pequenos passos. E eu acho que que ela falou que a gente precisa fazer, né, para mudar isso. Eu acho que eu como pediatra, né, eu vejo muito a nossa ação nas meninas, né? Meninas e adolescentes, e criar as meninas com essa consciência, né? De que isso que a Rosa acabou de falar, de ter esses pactos, né? E de criar relações saudáveis, né, com seus companheiros, e que, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, qual carreira eu vou seguir, e sem medo de agir, de seguir a carreira que ela imaginar, onde ela se visualiza, né, sendo feliz, né, tendo o sucesso que ela almeja. Então, eu acho que isso é muito, a gente precisa, porque a gente vai criar uma geração de meninas que vão estar mais libertas, né, para seguir o que desejam, sem todas aquelas culpas, aquilo tudo que eu estava falando antes. Eu acho que a gente já está no caminho, né? E eu acho que a gente precisa incentivar mais, a gente precisa estar aqui, né? Igual a gente está conversando, sendo exemplo para as gerações que estão vindo, né? Tomarem coragem, seguirem também. Eu acho que a gente precisa disso, né? Se mobilizar e mostrar que é possível para as mulheres irem perdendo medo e verem que dá para fazer. Não, e tem aí, Adriana, alguns dados interessantes, né? Porque hoje você
conversa com a geração, às vezes 15, 16, 17, 18 anos, já estão em relacionamentos abusivos. Sim. Sim, exatamente. Então, não se aprendeu a pactuar, não se aprendeu a pactuar, porque não há esse exercício interno nas relações internas da casa, né? E isso me parece que é fundamental. Quando eu tenho 4 filhas mulheres, e as decisões maiores que eu tomei com elas foram no momento em que eu perguntava: já está dormindo com o namorado? E elas falavam: não, pergunta um negócio desses. Hã? Eu falava: já? Se é já, você assumiu a responsabilidade pela sua vida. Porque você assumiu a responsabilidade sobre seu corpo. Isso já não pertence mais a mim, nem a ninguém. É você. Então, assuma sua vida a partir daqui. Isso significa essa coisa da responsabilização, né? A responsabilização. Então, tanto, eu digo assim, é claro que aí temos N situações de violências e outras coisas que acontecem, mas na formação, eu digo o seguinte, tem momentos marcantes da maturidade, e esses momentos marcantes de maturidade precisariam ser reforçados e entregue a responsabilidade desses momentos. Nessa linha nós já falamos de sororidade de alguma forma, né? Mas retomando o assunto e conectando com a fala de vocês, Adriana, como é que você vê hoje o engajamento das mulheres para desenvolver outras mulheres ou para ajudar no crescimento profissional de outras mulheres? Nos setores, nos ambientes onde você trabalha, que você atua, Adriana, você vê isso acontecer? Eu vejo. Eu, inclusive, estou participando de um programa que eu achei fascinante, por isso eu resolvi participar, que é uma mentoria chamada Alumina, e que são mulheres mentorando mulheres, né? Então, são meninas, assim, pessoas mais jovens ou pessoas em mudanças de carreira, e que são mentoradas por outras mulheres para esse tipo de conversa, né? Com aconselhamento de carreira, aconselhamento profissional. Atualmente eu estou mentorando uma menina que é estudante de medicina, jovem, e eu acho que isso é muito importante, né? Você conseguir dar exemplos, né? Para as pessoas, né, de novas gerações, pessoas conseguirem enxergar essas possibilidades, porque a gente ainda tem muito, que você estava falando, né, muitas barreiras, né, muitos entraves culturais, sociais, às vezes, e às vezes meninas que têm possibilidade de seguir, de estudar, profissionais que estão ali, às vezes numa boa empresa, que têm capacidade, né, de seguir, de serem promovidas, de fazerem cursos e pós-graduações, e às vezes não conseguem enxergar muito esse caminho porque tem todas essas limitações, né, de achar que não é possível, achar que não vai dar, ou não, eu sou mulher, eu não vou fazer, eu nunca vi nenhuma mulher ali naquele cargo, então não é para mim. Não é para Então, mim. eu acho que você precisa ter essas pessoas, né, em posição de liderança, pessoas que estão ali, que já seguiram um pouco à frente nesse caminho, para mostrar, olha, é possível, eu estou aqui, continua, segue por esse caminho, então faz tal coisa, para tentar mostrar uma luz, né? Bacana. Nesse caminho e tentar fazer com que mais gente venha também, né? Porque é o que a Eu, gente começou falando, né? Essa solidão, né? Tanto os profissionais negros em posição de liderança, as mulheres em posição de liderança na maioria das empresas. Então, eu acho que só a gente se ajudando, a gente se incentivando é que a gente vai conseguir também aumentar. Não dá também para a gente deixar só por conta das empresas terem a claro. luz de chegar e, olha, nossa, tem pouca mulher, vamos chamar a mulher para vir aqui. Eu acho que também a gente tem que ter esse movimento, né, de não, eu cheguei aqui, então agora eu vou puxar mais uma e vamos lá, eu vou orientar mais uma para seguir, tentar
se profissionalizar nesse caminho e conseguir chegar até onde eu cheguei. Eu acho que esse movimento é fundamental, né, de quem está seguindo o processo. É a vibração de uma sobe e puxa a outra, né? Exatamente. Legal, obrigado, Adriana. Rosa, no seu convívio, você vê as mulheres engajadas em desenvolver umas às outras e ajudar no crescimento? Eu vejo, na verdade, três fenômenos, né? Um fenômeno que é um fenômeno social, que estamos vivendo uma era onde verdadeiramente estamos muito preocupados, muito mais preocupados em fazer essa puxada da mulher para um nível, para um estágio diferente daquilo que a gente viveu até aqui. E aí muita discussão, muitas frentes, muitas atividades, diversas formas de chamar a atenção à mulher, e dizer assim, olha, é o momento de você pensar, repensar, aprender, reaprender, enfim, né? Eu diria que isso. Por outro lado, também a gente se convence de que, a partir nesse momento, que existe uma outra mulher do teu lado, que é possível que ela possa compreender o que você passa, né? E a competição entre mulheres, que eu falei lá atrás, quando eu era mais jovem, eu sentia muito, hoje ela está muito diferente, porque existe verdadeiramente uma disposição da mulher para com a outra mulher poder se ajudar mutuamente, se orientar mutuamente, e isso é um fenômeno em crescendo. E eu diria que a última coisa também é que, nos últimos tempos, tanto para mulheres quanto para homens, para a sociedade como um todo, todos nós estamos repensando, e principalmente nesse período da pandemia, estamos repensando as nossas importâncias e estamos repensando a nossa saúde, entendendo saúde de uma maneira muito plena, muito ampla, né? Então, estamos também em busca de respostas de quem sou eu, como quero ser, para onde estou indo, achar sentido nas coisas, etc. Então, estamos vivendo um momento de indivíduo de muitos questionamentos e muitas perguntas, né? Independente de sermos homens ou mulheres. E aí, cada vez mais buscando uma plenitude na nossa identidade, né? Então, eu acho que isso é muito, muito saudável, muito esperançoso, eu diria assim, para a sociedade, né? Que bom, que bom. Ter esperança é o que nos move, né? Eu queria continuar aqui conversando com vocês por muitas horas, mas vamos indo agora ao encerramento do bate-papo. Eu queria fazer pelo menos mais uma pergunta para cada um de vocês. E, Adriana, eu vou voltar na questão da interseccionalidade ainda da mulher e da mulher negra, né? Então, você há pouco mencionou, não adianta a gente esperar que as empresas simplesmente queiram sair buscando as mulheres precisam estar ali também buscando, né? Algo que se escuta com frequência puxa, eu gostaria de ter mais mulheres negras na minha instituição, na minha organização, mas eu não as encontro. Onde estão, Adriana, as mulheres negras? Onde é que nós devemos buscá-las? Claro, talvez a resposta seja muito fácil para você ou para mim, mas como é que a gente ajuda as pessoas a terem essa visibilidade? Eu acho que eu falei, né, não adianta só esperar, eu acho que tem que ser das duas partes, né? As empresas têm que estar dispostas, né, e prontas para receber, porque eu acho que também o que se tem visto, né, tem muito esse movimento de não tem nenhuma mulher aqui, ou não tem nenhum negro, não tem nenhuma negra, então eu vou colocar aqui um. E aí, sem ter essa inclusão verdadeira, né, sem querer realmente que aquela pessoa progrida, que aquela pessoa evolua. Então, eu acho que tem todo esse processo, né, que a empresa tem que estar ciente e, além de buscar, também fazer com que essa pessoa seja realmente incluída, né, no processo da empresa. E eu acho que, assim, hoje em dia, eu tenho visto, né, e feliz, né, com esse movimento, eu acho que os profissionais negros e negras estão se movimentando mais também para
se unirem e tentarem compartilhar oportunidades, tentarem saber e informar um ao outro sobre as vagas que existem e pressionar também as empresas nesse sentido, né, de visualizar. Não, é o que a gente tem visto, né, inúmeros casos que a gente vê de terminamos aqui o programa de estágio, aí mostra aquela foto que só tem branco, né? Ou mostra aquela foto que não tem nenhuma mulher. E hoje em dia eu vejo muito esse movimento de, olha, a gente não aceita mais isso, né? Eu vi essa foto aqui, você acabou de fazer um programa de trainee, por que não tem nenhum negro aqui? Por que não tem nenhuma mulher? Onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas indígenas? Onde estão? Acho que esse movimento está muito maior agora, e eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que agora tanto está partindo, né, dos negros e negras esse posicionamento, né, de não, agora eu estou aqui, eu quero que você me enxergue, eu sou uma ótima profissional, eu fiz todos, eu sou qualificada para essa vaga, então você precisa saber que eu estou aqui, né? E eu acho que tem também esse movimento agora das empresas de se autoconhecerem, identificarem onde estão as falhas, onde estão, né? Onde estão os buracos, onde não tem mulher, onde não tem negro, e tentar modificar isso. Então, eu acho que tem muita mulher e muita mulher negra muito qualificada. Eu acho que, no caso da mulher negra, isso tudo que a gente estava conversando aqui, de toda essa culpa e toda essa questão que a gente, né, costuma discutir muito, dessa síndrome de impostora, né, de achar que mesmo super qualificada não é a pessoa adequada para o cargo. Então, eu acho que isso está mudando um pouco, mas eu acho que ainda precisa mudar muito, né, porque assim, a gente vê pessoas, às vezes, mulheres negras muito bem qualificadas, pessoas que têm formações profissionais ótimas e, às vezes, vê uma vaga e fala, acho que não sei se eu vou poder trabalhar lá, não sei se eu sou boa o suficiente, eu não sei se eu sou capaz. Então, eu acho que isso está melhorando, mas ainda precisa melhorar bastante. Eu acho que com as políticas afirmativas de algumas empresas, isso tem caminhado um pouco, mas a gente está caminhando, né? Mas eu acho que esse posicionamento da população negra já está melhorando bastante nesse sentido, né? De agora estou aqui, né? Você vai ter que, vamos lá, tem que contratar, estou aqui. Existem pessoas, né? Essa conversa de que, não, eu tentei ocupar essa vaga, procurei a BEST e não tinha nenhum negro que coubesse nessa vaga. Não tem mais como usar esse discurso, então eu acho que agora o movimento não tem mais volta. Não tem mais volta. Mais volta. Eu costumo dizer que você quer encontrar um profissional negro, fala com outro profissional negro. Exatamente. Fala com a Adriana, fala com o Jaime, e a gente vai encontrar os contatos, as conexões, né? Com certeza. Obrigado, viu, Adriana? Rosa, eu quero agora deixar uma pergunta bem fácil para você, tá? Daquelas que você gosta de responder, que é para dizer o seguinte, Rosa, quando a gente olha para os números, eles são muito assustadores, né? No começo, na abertura aqui, eu falava as cadeiras de CEOs, nos últimos estudos publicados, são ocupadas basicamente por apenas 3 ponto alguma coisa por cento de mulheres. Quando nós olhamos no grupo de diretores das maiores empresas no Brasil, das 500 maiores empresas, o volume de mulheres é muito pequeno, próximo de 14%, nas posições de diretoria. Se nós olhamos para as mulheres negras, 0,4%. Quando nós olhamos para os conselhos de administração, esse percentual flutua ali entre 12% e 15% também, então sempre números muito pequenos. Então, a pergunta fácil para você é, Rosa, como é que a gente acelera a chegada das mulheres em posições de liderança? Como é que nós trabalhamos com os homens brancos que hoje têm o poder nas mãos para que se tornem aliados e ajudem junto a todo o trabalho que as mulheres vêm fazendo, mas na chegada dessas mulheres em posições de responsabilidade, com a caneta na mão, como você mencionou, e que ocupem lugares de direito, né? Afinal de contas, mais da metade da população brasileira
é formada por mulheres, as mulheres têm um número de anos de estudo muito maior, muito superior a de homens. Qual é a resposta simples, Rosa, para essa pergunta tão fácil? Que lindo. Sim. A resposta simples não existe, né? A gente sabe que não existe. Mas existem respostas. Então, eu diria assim, do ponto de vista do profissional, seja ele negro ou não, há um imperativo nesse momento dessa apropriação da sua capacidade, do seu valor e da sua competência. Esse aprendizado, essa permissão do indivíduo profissional que diz assim, eu valho, eu sei que eu valho, e eu fiz um investimento, se for esse investimento em número, investi tantos milhares de reais em mim para eu poder estar pronto para o trabalho. Tá? E fiz tantas e tantas experiências. Nós aprendemos a fazer currículos onde nós estamos falando de trajetórias e de pontos de passagem, mas não necessariamente estamos fazendo nossos currículos para poder dizer a capacidade acumulada ao longo de tanto tempo me permite ser alguém capaz de solucionar o problema XYZ. Nós não falamos sobre nossas capacidades para dizer, se você tem um problema e esse problema te está doendo, empregador, eu sou capaz de resolver o teu problema. Eu sou capaz de. Tá? Eu acho que esse é um primeiro movimento muito forte e ele vale para negros ou não negros. Pode ser que com maior intensidade e com maior efetividade possa vir quando existe uma necessidade de reconhecimento por eu ser negro. E eu possa investir com muito mais potência sobre esse posicionamento. Isso eu diria que é uma questão de apropriação da sua capacidade. Porque é inadmissível que a gente use terminologias como essa que a Adriana acabou de se referir, quando o mercado fala sobre os dilemas da mulher como uma síndrome. Ela não é doente. Não é doente. É um fenômeno, ou uma circunstância em que ela não se valoriza. Mas que síndrome de impostora. Olha, quem inventou, me desculpe, quem inventou o termo? Tá? Então, essa rejeição frontal a qualquer tentativa de querer me rotular. Esta profissional, esta mulher tem a síndrome da impostora. Não poderá crescer, ou vai levar muito tempo para crescer, não sei o que. Esquece, não quero que me rotule. Eu quero que você me diga, né? Você que criou esse negócio, que me diga que isso é um fenômeno que pertence a mim, mas também está combinado com o ambiente, e com a própria história, e com um modelo educativo. Então, nada de rótulos. Porque na medida em que eu rotulo o profissional, eu coloco nele um estereótipo, um tipo, uma tipologia ou uma definição, e isto mata o profissional. Não, nem para o bem, nem para o mal, gente. Não podemos rotular os profissionais. Temos que trabalhar em cima da capacidade. Então, eu diria que aí tem todo um processo educativo, muito potente, poderoso, e de estímulo mútuo, que não precisa ir para a escola, nem esperar o treinamento da empresa. É no cotidiano, de um para outro, nos diversos contextos. Então, em um papo como esse, outro aspecto que eu diria importante, tá? Para aceleração. Você, profissional, que está ou dentro de uma empresa e queira crescer,
Você não precisa fazer efeito demonstração. Eu não tenho que me matar para demonstrar a minha capacidade. Me poupa. Não tenho que demonstrar nada. Eu tenho que me responsabilizar, pedir isso, e se não me chamam, vou lá. Porque quem que está comprometido com um conjunto de resultados e quer fazer a empresa crescer, não vai ouvir alguém que vai dizer, olha, eu estou vendo o projeto tal, nesse projeto eu tenho capacidade, eu quero me candidatar a esse projeto, eu garanto para você determinado resultado que eu quero produzir e quero contratar. Se não der certo, me manda embora. Ou seja, ter a coragem de se apresentar. Não ser chamado, não espera ser chamado. Se apresente. O mundo está cheio de necessidades. E as empresas estão cheias de oportunidades. Onde está teu olhar para você começar a perceber? Não estou falando que você precisa ser competitivo, que vai matar o outro, não. É porque tua realidade está a teu redor e você faz parte dela e você pode contribuir para ela. Então, outro mecanismo de aceleração. Perfeito. Em vez de ficar remoendo as impossibilidades, eu preciso ficar aberto para as possibilidades. E como me coloco aqui dentro? E como me preparo para um não? Eu preciso estar pronto para um não. E dizer, ok, você não quer, mas eu estava te garantindo um negócio sim. Eu quero pactuar com você, empresa. Estamos muito acostumados a que outras pessoas decidam por nós. E por isso eu sempre digo o seguinte, tem uma única ação de todo profissional, que é construir seu plano. Construir seu plano. Ele não vai poder delegar para ninguém isso. Ele vai dizer aonde quer chegar, de que modo quer chegar, para onde quer ir e quais são os recursos que ele vai mobilizar para conseguir o que quer. Agora, isto garante ele chegar? Não. Ele vai ter que compartilhar a gestão desse plano. E quem são os atores que vão estar com ele compartilhando o seu plano? Eu diria, quer acelerar? Faça bons planos. E busque os atores que vão estar junto com você nessa peça. Fantástico. Muito bom, Rosa, muito bom, Adriana. Queria convidar vocês agora para deixar uma palavra, uma frase para as mulheres, sobretudo para as mulheres que estão nos ouvindo ou nos assistindo. O que vocês deixariam de mensagem ou de resumo? Adriana, o que você encorajaria, mulheres que estão construindo aí suas carreiras ou estão em momentos de reflexão de carreira? Olha, eu acho que uma frase que eu deixaria para todas as mulheres que estão ouvindo a gente é: não deixe ninguém te desanimar, não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Você é capaz do que você quiser. Se você se dedicar, se você tiver vontade de alcançar aquele seu objetivo, você vai conseguir. Tente se cercar das pessoas que vão te ajudar a chegar nesse objetivo e siga em frente, que você vai conseguir. Bacana. Muito obrigado, Adriana. Rosa. Eu diria para as mulheres que me escutam, não, nunca justifique não ter chegado a algum lugar pelo fato de ser mulher. Isso não é justificativa. Tem outros aspectos. Mas por ser mulher, eu não consegui chegar? Não. Então, esqueça que você é mulher.
Esqueça o argumento, a justificativa. Na hora que você guardar ela na gaveta e ela não te incomodar mais, você vai ser uma pessoa. Somente isso, uma pessoa. Obrigado, Rosa. Muito obrigado. Eu queria deixar uma palavra para vocês, que é de muito obrigado pela generosidade de vocês, Adriana e Rosa. E para todas e todos que estão nos assistindo, o e-podcast ele pode ser visto nos canais da Feza Group no YouTube, no Instagram, pode ser ouvido no Spotify, em outras plataformas de podcasts. E quero, de verdade, agradecer aqui a participação da Adriana e da Rosa, e de todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Se você curtiu passar esse momento conosco, comente, compartilhe, mande essa mensagem para pessoas que você entende que poderão se beneficiar com todo esse conteúdo maravilhoso que a gente teve a oportunidade aqui de ouvir e aprender com a Adriana e Rosa. Em outros episódios, nós temos também discussões interessantíssimas sobre carreiras de pessoas LGBTQIAP+, temos discussões sobre carreiras de pessoas negras, temos discussões sobre carreiras de pessoas com deficiências. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Obrigada.